Olá, gente, boa noite. Meu nome é Letícia. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre mobilização precoce em UTI. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, de poder estar discutindo esse tema tão importante com vocês, tá? Sou fisioterapeuta da equipe e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a mobilização precoce, o que é que nós, como equipe, podemos auxiliar nesse paciente para que ele tenha um melhor desfecho. Então, primeiro a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é o paciente crítico e o que o internamento hospitalar vai acarretar para ele. Então, o paciente crítico é aquele paciente que tem uma doença ou um trauma com risco à vida, tá? E esses pacientes, eles vão ter um risco aumentado de desenvolver complicações graves devido à sua condição. Seja por um internamento prolongado tanto em UTI quanto em enfermaria. Então, são pacientes que muitas vezes ficam confinados ao leito e que isso pode afetar negativamente sua mobilidade. Então, eles vão apresentar restrição de mobilidade articular, fraqueza muscular, úlceras de pressão, neuropatias, fraqueza adquirida em UTI, trombose venosa profunda, deficiências cognitivas e distúrbios psicológicos. E, falando um pouquinho dos efeitos do internamento prolongado, né, eles não vão se restringir apenas ao sistema musculoesquelético, mas vão afetar também outras partes do corpo e do sistema, né? Então, a gente vão incluir tanto afecções na condição física e diminuição da qualidade de vida desse paciente, alterações no sistema cardíaco, diminuição da capacidade ventilatória, do clero de secreções, causado pelo paciente estar muito tempo nessa posição de supino, vai acarretar em atelectasias e também pneumonias. E quando a gente fala do paciente crítico, é um paciente que vai ter baixa aptidão cardiovascular, vai apresentar muitas vezes uma sarcopenia, uma resistência à insulina, uma imunodeficiência, lesões de pele, alterações no sistema digestivo, neutropenia. São pacientes que muitas vezes fizeram utilização de via aérea artificial. E a sepse, né? Muitos pacientes acabam evoluindo para sepse e tem uma recuperação até mais lenta. Isso pode acarretar em problemas gravíssimos para ele, que após o internamento, esse paciente muitas vezes vai apresentar ainda algumas sequelas. E entrando nesse contexto, a mobilização precoce é a aplicação precoce e intensificação da reabilitação física dada a pacientes com uma doença crítica. Ela deve ser iniciada em menos de 72 horas do início da ventilação mecânica e vai incluir atividades de mobilidade na cama, exercícios de amplitude de movimento, treino de sentar e levantar, transferências, e vai trazer melhora da função física desse paciente, redução do delírio, redução da duração de ventilação mecânica e do tempo de permanência em UTI. Aqui eu trouxe para vocês também mais alguns dos benefícios da mobilização precoce. Então, a gente vai ter na parte respiratória, aumento da ventilação regional, melhora da eficiência da mecânica respiratória, desobstrução de vias aéreas, vai ter também a melhora no menor tempo de internação em UTI, melhora da função física, da qualidade de vida, melhora do transporte domiciliar, diminuição da resistência ao fluxo aéreo, redução do delírio, do tempo de ventilação mecânica, aumento do débito urinário devido ao aumento da filtração glomerular. Então, a gente fala aí de uma extensa gama de benefícios que a mobilização vai trazer, não se restringindo apenas ao sistema musculoesquelético. E o que é a fraqueza muscular adquirida na UTI? É uma afecção encontrada em pacientes graves, que além da doença crítica, ela vai incluir também a neuropatia da doença crítica, a miopatia e a neuromiopatia. Está associada a deficiências significativas na estrutura e função do corpo, e que vai ter um impacto duradouro. E muitas vezes esses pacientes eles vão acabar apresentando sequelas meses e anos após a internação no ambiente de terapia intensiva.
Então, eram pacientes que antes eram funcionais e que agora acabam acarretando essa afecção e que muitas vezes vão precisar ficar fazendo fisioterapia respiratória durante muito tempo, fisioterapia motora e acaba até acarretando uma sobrecarga no sistema de saúde. E quando a gente fala, né, de mobilização precoce, existem vários estudos e eu trouxe aqui para vocês um guideline que ele mostra um pouquinho um sinal verde e o sinal vermelho para mobilização precoce em pacientes em ventilação mecânica. Então, primeiro, nesse quadrinho, tem o sinal verde, tá certo? Então, o que está marcado com os 2x é porque você pode fazer tanto exercícios no leito quanto fora do leito. Então, paciente entubado, traqueostomizado, paciente que está com FiO2 menor que 60, saturação maior que 90, frequência cardíaca menor que 30, PIP menor que 10, oxigenação por membrana extracorpórea femoral ou subclave, então a gente vai fazer só no leito. Catéter de artéria pulmonar, também só no leito. Paciente que está sonolento, calmo, está com RAS de -1 a +1, a gente pode fazer no leito e fora no leito. Além de outros exemplos que tem aí para vocês. Terapia substitutiva contínua, paciente que está em hemodiálise, a gente pode fazer, desde que ele sempre observar onde é que está o local desse catéter, tá certo? E aqui tem um sinal vermelho para mobilização em pacientes em ventilação mecânica. Então, paciente que está com a saturação menor que 90, a gente não vai fazer fora do leito, tá certo? Nesse quadrinho, o X é onde não pode fazer, tá certo? Paciente que está em terapia antihipertensiva para hipertensão de emergência, então a gente não vai fazer, deixa esse paciente em repouso. Paciente com bradicardia, requerendo de intervenção farmacológica, a gente também não vai fazer. Paciente que está com a pressão arterial média abaixo do alvo, está menor que 60, a gente não vai fazer fora do leito, tá certo? Se restringe apenas no leito. Paciente também que está muito agitado, combativo, com RAS maior que +2, a gente não vai fazer nem no leito nem fora do leito, porque aí a gente vai estar acabando colocando essa segurança do paciente, né, em risco. E aqui alguns critérios para término da mobilização. Paciente que começou a apresentar taquicardia, ou paciente que apresentou bradicardia, hipotensão, hipotensão ortostática, pressão arterial média de 110, a saturação está menor que 88, começou a apresentar um aumento da frequência respiratória de 40, utilização de musculatura acessória, paciente que começou a apresentar uma palidez excessiva, um rubor da pele, se o paciente pediu para parar, tá certo? Se ele está muito exausto, se houve a remoção de um dreno, se acabou removendo um tubo, algum dispositivo. Então, esses são os critérios para a gente terminar a mobilização. E aqui também eu trouxe para vocês, né, sobre o delírio, que é um dos casos também que a gente encontra bastante em UTI e que acabam acarretando sequelas a longo prazo para esse paciente. Então, é um paciente que acaba ficando mais tempo internado em terapia intensiva e acaba trazendo também malefícios para esse paciente, seja durante a terapia, também no momento que ele encontra-se até com a família, tá? Isso acaba gerando até uma angústia dos próprios familiares. Então, ele está associado a muitas complicações, principalmente na UTI, no tempo de permanência, como eu falei para vocês. Aumenta também as taxas de mortalidade e que pode trazer consequências que duram até 12 meses após uma alta. Então, pensando nisso, houve um novo estudo, tá certo? Em que eles trouxeram um ABCDE moderno da UTI, tá bom? E que vai incluir toda a equipe.
O primeiro, né, a letra A, é a avaliação, prevenção e controle da dor. Aí a gente vai incluir tanto a equipe médica quanto a equipe de fisioterapia, a equipe de enfermagem e vai incluir também até os familiares. B, boa condução do desmame, BRAF, o despertar espontâneo. Então, ver se esse paciente, ele já tem, a gente já pode evoluir da parte respiratória com ele, da parte ventilatória, se a gente já pode colocar esse paciente para se é um paciente que já tem condições de ser estubado, se ele já tem condições de estar no modo espontâneo. C, choice, sedação de escolha. Então, será que esse paciente precisa dessa dosagem toda de sedação? Será que não dá para a gente diminuir? Será que não dá para a gente trocar por outra? D, delírio monitorado e tratado. Então, identificar desde o início os primeiros sintomas, os primeiros sinais de delírio desse paciente. E exercícios e mobilização precoce. E aí também inclui a família nessa abordagem, tá? Então, tentar, seja durante o momento da visita, tentar fazer exercícios com esse familiar, tá certo? Juntamente com o paciente. E, às vezes, a gente encontra algumas das barreiras, né? Esse foi... fizeram alguns estudos com os profissionais para que eles relatassem quais são as principais barreiras encontradas para o início da mobilização precoce, né? Então, primeiro, a força física. Muitas vezes a gente fala de um paciente que é muito grande, um paciente obeso, que demanda uma força maior, que muitas vezes só o fisioterapeuta não consegue fazer isso. Funcionalidade prévia, se é um paciente que já era acamado antes, o nível de cooperação, se é um paciente que auxilia, se é aquele paciente que ele está bem irritado, que ele não quer ajudar com nada, não quer conversar com ninguém, se tem algum dispositivo anexado ao paciente. Então, às vezes é um paciente que está com 2 drenos, que está entubado, que ainda tem a sonda, então isso às vezes dificulta. A cultura de mobilização estabelecida na UTI, se tem esse pontapé, né, do fisioterapeuta para começar, para fazer esse start, não vamos tirar esse paciente do leito, vamos colocar esse paciente para andar, vamos ver se ele consegue ir até o banheiro. A carência de profissionais, às vezes a gente fala de serviços que o fisioterapeuta às vezes é muito sobrecarregado, não tem condições de acabar dando assistência a todos. A sedação, né, que esse paciente está utilizando, quantidade de sedativos que ele está. Além disso, a gente pode citar também o delírio, né? Muitas vezes é o paciente que a gente já está num nível de delírio muito grande, então já é uma dificuldade para a gente. E estabilidade cardiovascular. E, né, trouxe aqui para vocês alguns estudos que mostraram alguns benefícios da mobilização precoce. Então, esse primeiro estudo foi um protocolo de imobilização precoce 72 horas após a ventilação mecânica. Então, foi feita a mobilização precoce 2 vezes ao dia, durante 5 dias por semana, durante a visita dos familiares. E observou-se que houve uma diminuição no tempo de ventilação mecânica e permanência em UTI, melhora dos resultados clínicos dos pacientes também. Esse outro estudo foi a eficácia de um protocolo de mobilização no mesmo dia após uma lobectomia em pacientes com câncer de pulmão. Então, foi um grupo de pacientes que caminharam no mesmo dia, 4 horas após, e outro grupo que só caminharam no outro dia. Então, eles caminhavam cerca de 15 metros com a monitoração cardíaca e da saturação, e após eles se sentavam na poltrona e ficavam cerca de 15 a 30 minutos descansando. E no grupo que caminhou no mesmo dia, 4 horas após, houve uma menor duração no uso de oxigenoterapia, melhora da PF e também melhora na aceitação da dieta. Aqui eu trouxe nesse quadro, né, dá para vocês verem. Então, quando a gente fala primeiro da PF, nos pacientes que caminharam 4 horas após, a PF estava em média de 400, enquanto os pacientes que caminharam só no outro dia estava de 390, tá? Os pacientes apresentaram, os pacientes que tinham a PF menor que 90, que os que caminharam 4 horas após
foram 6, enquanto os que caminharam só no outro dia foram 10. E também no uso de oxigênio terapia. Os pacientes que caminharam no mesmo dia foi em média de 2,5, enquanto que caminharam só no outro dia, 3,4. Aqui nesse outro estudo foi aplicado um protocolo de mobilização precoce, durante 7 dias por semana, tá certo? Em que foram feitos exercícios no leito, em pé, ao lado da cama ou caminhando. E foi comparado com pacientes que não realizaram. Então, os pacientes que realizaram esse protocolo, eles tiveram redução na duração da ventilação mecânica e no tempo de permanência em UTI, de média de 7 dias, em contrapartida com os pacientes que não fizeram, que foi de 14 dias. E aqui eu trouxe para vocês alguns os parâmetros laboratoriais de indicação da mobilização de acordo com a avaliação laboratorial. Então, quando a gente tem um paciente com HB menor que 8, tá? A gente vai fazer a mobilização de acordo com os sinais desse paciente. Vai monitorar os sinais vitais dele, ver se ele está apresentando algum sangramento, ver se ele está apresentando algum desconforto respiratório, ver a questão de como é que está as mudanças de decúbito desse paciente, é o paciente que consegue fazer sozinho, será que ele precisa de auxílio? Quando a gente fala de uma hemoglobina menor que 7, então a gente vai optar por manutenção das AVDs, fazer as atividades que às vezes vai auxiliar esse paciente a se alimentar sozinho, a conseguir pentear o cabelo, conseguir escovar os dentes, tá? As plaquetas, menor que 5.000, então a gente vai discutir o risco-benefício, tá certo? E considerar adiar essa terapia. Sempre está em discussão com a equipe médica, tá certo? As plaquetas entre 5 e 10 mil, não vamos fazer exercícios resistidos, a gente foca em exercícios no leito, tá certo? Tem sempre tentar manter as AVDs de 10 a 20 mil, sem exercícios resistidos, exercícios ativos leves, e sempre ficar observando se esse paciente está apresentando algum sangramento, se esse paciente está apresentando alguma fadiga, tá certo? Exercícios de 20 a 30 mil. São exercícios ativos, aeróbicos e resistidos leves, tá? Aí a gente pode começar a fazer, sempre quando estiver fazendo exercícios com esses pacientes, utilizar, eu vou mostrar logo após, alguns parâmetros para estar sempre avaliando, para ver se esse paciente está apresentando dispneia, se não tá certo? Então, vamos lá. De 30 a 50 mil. Exercícios ativos aeróbicos e resistidos moderados. E maior que 50 mil não tem restrições. Então, vale mais uma vez, só ressaltando, né? Se esse paciente está apresentando alguma instabilidade. Então, sempre manter ele monitorado. E os pacientes neutropênicos, né? A gente sempre lembrar daquela questão do isolamento reverso. São pacientes que já têm um sistema imune um pouco mais deficitário. Então, a gente sempre presta atenção nas uso de EPIs, higienizar bem as mãos, tá certo? E então, o que é que eu posso fazer, né, Letícia, com esses pacientes? Então, se for atividades no leito, avaliar se esse paciente ele primeiro consegue rolar, ver realmente aquelas etapas motoras, tá certo? Então, se esse paciente consegue rolar primeiro, se esse paciente ele consegue ficar sentado beira-leito, se ele tem controle de tronco, se ele não tem, ver também a questão das AVDs, se esse paciente ele consegue fazer as atividades de autocuidado, consegue escovar um dente, consegue se alimentar. Aí esse paciente consegue, então ele consegue sentar na beira da cama, a gente pode trabalhar controle de tronco com ele, depois, aí ele consegue ficar de pé, dá pra gente treinar transferências com ele, de sentado para de pé, de deitado para sentado, sentado para de pé, deambulação com ele também, conforme o tolerado e apropriado. E as atividades de autocuidado, né, inclui a higiene pessoal, se esse paciente ele já consegue ir até o banheiro sozinho, consegue tomar banho sozinho, consegue fazer suas necessidades, consegue escovar um dente, tá? E assim, Letícia, eu não tenho muito tempo para atender esse paciente, o que é que eu preciso focar nele? Então, se você não puder
não tiver muito tempo para aquele paciente, o que é que eu não posso esquecer? Trabalhar flexores de quadril, tá? Porque vai auxiliar na marcha. Dorsiflexores que também vão auxiliar na marcha, tá certo? Além disso, ativação de abdominais, que vai dar essa estabilização no tronco, glúteos, e focar sempre em grupos musculares que vão auxiliar nas transferências, tá? Aqui é a escala de Borg, que vocês podem também utilizar, que é a escala de percepção de esforço, que é bem autoexplicativa, então sempre avaliar no início da terapia, durante e após, tá certo? E até para ter um parâmetro também para avaliar o quanto que a gente pode evoluir com esse paciente. Hoje ele conseguiu fazer 15 repetições e ficou na escala de Borg ele estava no nível 5, então dá para a gente aumentar, tá certo? E ela é bem autoexplicativa. E lembrar sempre que é um trabalho muito profissional, né? A importância de trabalhar em equipe. Então, é um fisioterapeuta, um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fonoaudiólogo, nutricionista. E também, sempre que puder, chamar esses familiares, né? Às vezes, muitas vezes o paciente ele não é cooperativo quando ele está sozinho, mas na hora da visita ele quer fazer. Então, sempre tem a importância, né, de trabalhar em equipe. É isso, agradeço mais uma vez, tá bom? E espero ter auxiliado e qualquer dúvida estou à disposição.